Bom dia, pessoal. Perdão pelo atraso. São 10h10. Gente, vamos lá. Ontem eu estava pensando sobre o conteúdo dessas nossas aulas. Theo e Militão já tinham falado. É bom que a gente entre em sincronia com as aulas que vocês estão tendo com o Samuel e etc. Né? Ontem eu tentei fazer isso. Só sabia o que é que o Samuel andava falando. Mas só uma pessoa respondeu e sobre a última aula dele. Então, eu ainda só estou querendo dizer para vocês que eu pretendo que a gente torne a coisa mais harmônica para ter uma linha de continuidade, né? Mas eu quero saber se, porque assim, ao que o Rodine andou falando, eu sei. Eu quero saber se o Samuel falou com vocês sobre grafos. O quê? Certo. Então, matriz de adjacências, lista de adjacências. A gente já tinha falado sobre isso. Vocês estudaram lista encadeada com o Samuel? Hã? Ele ia... Certo, ok. Não. Algum algoritmo sobre grafos que ele tenha comentado? O quê? Então vocês já conhecem busca em profundidade. Largura. Faz toda a diferença. O que vocês estudaram com o Samuel foi em profundidade, DFS? Não tenho certeza. Ele usou fila? Não tinha fila. Era recursivo? Eu não lembro agora. Ele foi. O algoritmo fala de verso com vários versos. Bom, é o seguinte, eu tinha me preparado para falar hoje sobre busca em profundidade e aplicações. Eu tomo vocês como já tendo aprendido busca em profundidade ou não, ou eu simplesmente vou falando e, à medida que vocês já souberem, eu vou andando mais rápido. Tá. De qualquer forma, é porque assim, se eu posso mudar de planos, né? Tem várias coisas que eu poderia falar de antemão. Por exemplo, o Rudine, eu vi a aula passada do Rudine, eu assisti o vídeo, gostei muito, por sinal, e ele tinha sugerido que eu desse uma continuidade. Só que eu estava olhando a ementa e tem grafos lá, né? E a gente já tinha continuado, e se eu passar muito tempo sem falar, fica descontinuado, vocês podem esquecer os conceitos. Então, eu tinha pensado em voltar para grafos, o que permite, inclusive, que o Rudine faça uma linha de continuidade das aulas dele. Bom, eu vou falar, então, sobre aplicações de busca em profundidade, e à medida que vocês já forem sabendo, a gente vai passando mais rápido, se for o caso. Certo? Bom, eu esqueci meus pincéis, mas o Theo me salvou. Vamos lá. Gente, vocês conhecem o conceito de circuito em grafo direcionado? Então, vamos lá. Para começar, talvez a gente já tivesse conversado sobre, mas o fato é que a gente tem grafos não direcionados, onde as arestas representam relações sem ordem, digamos assim, ou sempre recíprocas. Se o A está relacionado com B, o B está relacionado com A. Por exemplo, digamos que os vértices são cidades e as arestas representam estradas conectando as cidades. Se as estradas forem em dois sentidos, então, se houver uma estrada entre A e B, existe também uma estrada entre B e A. Certo? Se você consegue pegar a estrada de A para B, você também consegue de B para A, se tiver dois sentidos a pista, né? Então, esse é um exemplo de modelagem que a gente usa um grafo não direcionado. Certo? Mas, às vezes, a gente também quer modelar alguma coisa
E as relações, a relação binária, ela é direcionada, ela tem ordem. E aí, nesse caso, no desenho, a gente usa uma aresta direcionada como uma seta. Tá? Então, os grafos que têm arestas direcionadas são chamados grafos direcionados. Às vezes são muito comumente chamados de DAGs em inglês, né? Na verdade, desculpa, grafo direcionado, ok, desculpa. Aí tem uma outra questão aqui. Bom, na verdade, eu estou pensando mais na frente, que eu queria ter falado era, se for em inglês, é digraph, né? Directed graph. Então, o fato é que, às vezes, a gente quer modelar coisas através de grafos, mas só serve se for um grafo direcionado. Então, assim, existe o C está relacionado com G, não significa que G está relacionado com C. Por exemplo, conhecimento entre pessoas não é necessariamente recíproco. Eu conheço o Theo me conhece. Mas, por exemplo, eu conheço o Haddad não me conhece. Não sabe nem que eu existo. Idem para o Lula e tantas outras pessoas. Certo? Então, existem relações que elas não são sempre recíprocas, tá certo? Elas têm uma ordem, a ordem importa. Para essas coisas, para esses casos, né, relações binárias ordenadas, quando é o caso, a gente usa um grafo. Se é para representar para um grafo, é um grafo direcionado. Todo mundo entende isso? Pois é, então a gente aparece com grafos. E, enquanto nos grafos não direcionados a gente tem o conceito de ciclo, já ouviram falar? Ciclos? Não, né? Pois é. Num grafo não direcionado, a gente frequentemente está interessado num conceito chamado ciclo. Que é assim, ó, é isso aqui. É quando você tem uma sequência de vértices, então 2 a 2 conectados por arestas, e essa sequência volta para o vértice inicial. Certo? São 3 ou mais vértices. A gente não considera isso aqui um ciclo. Faz sentido, né? Assim, eu posso ir do A para o B e depois voltar para o A, que é o ponto inicial? Posso. Mas é a mesma aresta, né? Não existe uma circularidade evidente aqui, né? Então, os ciclos para a gente, eles têm pelo menos 3 vértices. Aí fica mais interessante, né? Fica uma coisinha realmente fechada, certo? Então, isso aqui para a gente é um ciclo, certo? Isso é o menor ciclo possível, com 3 vértices, podia ser maior, né? Então, por exemplo, eu posso considerar o seguinte ciclo nesse grafo, né? A, B, F, D, C, A. Percebem? Essa é uma noção muito útil na prática. Em particular, vejam, só para dar um exemplo de aplicação, mas poderia haver vários outros, tá certo? Se eu tenho um ciclo no grafo, então eu posso tirar uma aresta do grafo, mais especificamente do ciclo, e o grafo não fica desconectado. Com certeza ele não fica. Então percebam, por exemplo, né, de novo, pensemos que o grafo. Olhem, vocês estão conseguindo enxergar? Não sei se está muito baixo. Vamos lá. Imaginem. Oi? Isso, é exatamente isso. Então, imagina que eu tenho um grafo. Está aqui um grafo não direcionado. Imagina que esses vértices representam computadores numa rede. Imagina que as arestas representam conexões diretas, por exemplo, com cabo de rede, entre computadores. Se o grafo não tem ciclos, então ele é tal que, se eu tirar uma aresta, ele vai ficar desconectado. Olha só.
prestem atenção. Qualquer aresta que eu escolha tirar desse gráfico, por exemplo essa, vai gerar desconexão entre partes. Percebem? Antes eu podia mandar, se isso aqui são computadores numa rede, e está desse jeito aqui o gráfico, isso aqui mais especificamente, né, uma componente conexa. Eu consigo andar pelas arestas e chegar... O que é uma componente conexa? É um conjunto de vértices, tal que entre eles, entre quaisquer dois deles, existe caminho entre eles. O que é um caminho num grafo? É você sair andando pelas arestas do grafo, saindo de um vértice e chegar no outro. Então, por exemplo, no grafo do jeito que ele está aqui, existe um caminho de B para C? Claro, só você sair de B, andar essa aresta BC e chegar em C. Existe um caminho de G a D? Existe. Só você sair de G, passa por aqui pelo E, B, C, D, certo? E o caso é que, para quaisquer dois vértices que eu escolha desse grafo, existe um caminho entre eles, não é óbvio? Então, esse grafo é conexo. Ele só possui uma componente conexa, tá certo? Todos os vértices estão na mesma componente conexa. Observem agora que o que é que acontece se eu tirar essa aresta? Eu tenho duas componentes conexas. Eu tenho esse pessoal aqui que consegue se atingir direta ou indiretamente, quer dizer, por meio de uma aresta diretamente ou por meio de um caminho com duas arestas ou mais. Eu tenho esse pessoal aqui, certo? Você consegue passear aqui, né? Você consegue passear de um vértice para qualquer outro por meio de caminho. Aqui você também consegue. Agora, entre esses caras aqui, um daqui e outro daqui, não funciona, né? Não existe caminho de G a C, por exemplo. Concordam? Simples os que eu estou falando, né? São coisas simples. Bom, eu só estou querendo motivar porque eu podia chegar, dar a definição e dizer, vamos trabalhar sobre isso. Aí eu não estou querendo fazer isso. Estou querendo que vocês entendam que essas noções são significativas na prática, tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Num gráfico que não tem ciclo, se você tira uma aresta, você está desconectando vértices. Tá certo? Então, esse grafo aqui não tem ciclo, né? A gente acabou de explicar o que era um ciclo. Esse grafo aqui não possui ciclos, concordam comigo? Não possui ciclos. Qualquer aresta que eu tirar dele vai torná-lo desconexo, com duas componentes conexas pelo menos, não mais com uma só. Concordam comigo? Fala. Boa colocação do Edileudo. Ele pergunta, professor, se eu tiro uma aresta, eu posso considerar que é um grafo só ou já são dois grafos separados? Boa colocação, Edileudo. Não existe problema em você considerar um grafo desconexo, certo? Então pode ser, porque tudo é muito rápido aqui, né? Os conceitos são apresentados rapidamente para vocês. Pode ser que vocês nunca tivessem atentado à possibilidade de a gente considerar um grafo desconexo, mas isso é possível, certo? O conceito de grafo, de forma nenhuma, exige que o grafo seja conexo. Inclusive, o conceito de componente conexo existe justamente para isso, você pegar as partes conexas ali do grafo, certo? Então, isso aqui pode sim, sem nenhum problema, ser considerado como um grafo de 7 vértices e 5 arestas. Desconexo, tem duas componentes conexas. Beleza. Tá? Então, percebem? E aí vocês conseguem enxergar que, bom, eu tirei a aresta BC e o gráfico ficou desconexo, mas vocês percebem que qualquer outra aresta que eu escolhesse ia gerar o mesmo resultado? O gráfico ia passar a ter duas componentes conexas? Pode fazer uma enumeração e perceber, né? Se eu tirar essa aresta, eu separei o G e o E. Se eu tirar essa aresta, eu separei esses dois do resto. Se eu tirar essa aresta, eu separei o A do resto. Se eu tirar essa aresta, a gente já falou. Se eu tirar essa aresta, eu separo o F do resto. Se eu tirar essa aresta, eu separo o D do resto. Certo? Tá, e daí? Por que isso é relevante, professor? Bom, assim, de novo, né? Grafo é um conceito matemático que modela coisas da vida real, inúmeras. Então, não esperem que eu dê todas as aplicações possíveis. Mas supondo que esses vértices representam rede de computadores, eu posso pensar assim, talvez eu queira uma rede que tenha alguma
resiliência a falhas. Por exemplo, eu ia dar um exemplo, mas pode ser. Enfim, suponha que eu estou. É porque pode parecer um humor não muito adequado, deixa para lá. No RU posso dizer qual era o exemplo, mas imagina que você está num local onde a rede não é confiável. Ou então, por exemplo, estamos no DC, o pessoal está fazendo uma obra, passa uma pessoa com um carrinho de mão por cima de um fio, quebra o cabo de rede. Certo? Cai um tijolo em cima do cabo, parte o cabo. E eu quero ter alguma resiliência, fazer com que os computadores continuem conectados entre eles, mesmo se um cabo falhar. Certo? Pois é. Observem que se eu tirar essa aresta aqui, ó, BC, o grafo continua conexo. Não é verdade? Ou seja, existe outra maneira de eu chegar do B para o C, por exemplo, aqui. Certo? E, na verdade, essa é uma propriedade assim. Se é o caso que eu posso tirar uma aresta do grafo e ele continua desconexo, ele continua conexo, com certeza ele tem ciclos. Isso é fácil de perceber, a demonstração é simples. Olha, suponha que você tirou uma aresta qualquer do grafo. Vou tirar a BC só para exemplo. Se ele continua conexo, então no grafo novo, alterado, existe um caminho de B para C. Agora, considera um caminho qualquer de B para C nesse novo grafo. Adiciona a aresta. Você tem um ciclo. Certo? Isso é um se somente se, a volta também funciona. Então, a noção de ciclo é importante. Eu acabei de dar uma aplicação para vocês, certo? A noção de ciclo pode ser útil, por exemplo, para que você tenha interesse em manter o gráfico conexo mesmo caso alguma das arestas seja removida. Isso pode ser significativo, por exemplo, na resiliência de uma rede de computadores. Convencidos de que esse conceito faz sentido? Muito bem. Mas isso não é o que eu queria falar com vocês, é só a base para trazer vocês para a conversa, porque, na verdade, lembra que eu estava falando de grafos direcionados? Pois é. Em grafos direcionados, a gente também tem interesse nessa noção. Só que a noção de ciclo em grafo direcionado, ela é um pouco mais específica. Porque, por exemplo, eu não vou considerar... Primeiro que assim, eu já mudo o nome, tá certo? Não é qual... Mas tudo bem, antes de mudar o nome, vamos lá. Será que ACBA deveria ser considerado um ciclo nesse grafo direcionado? ACBA. Exato, porque quando eu vou de A para C, eu não estou indo no sentido da aresta, né? Estou indo no sentido contrário. Não parece que é o que eu quero com essa definição, né? Quando eu trago daqui para cá. Então, o que me digam aí? Antes, né? Vocês já pegaram o espírito da coisa, claramente. Me digam o que deveria ser um ciclo, entre aspas, nesse gráfico direcionado. Me deem um exemplo. D, F, A, D. Muito bem. Né? Isso aqui é um exemplo do que eu deveria considerar ciclo, entre aspas, num grafo direcionado, certo? Todo mundo na mesma ordem? As arestas todas no mesmo sentido? Certo? Pronto. Muito bem. É isso mesmo, tá certo. Será que tem mais algum? A, D, E, G, B, A. Muito bem. E também BGE. B, G, não, né? B, E, G e volta para o B. Isso, muito bem. Muito bem, é isso, tá certo? Só que, como tem essa restrição do sentido das arestas, né? Ser tudo igual, a gente não chama mais de ciclo, a gente chama de circuito. Certo? Então, vocês aprenderam que, quando a gente está falando em grafos não direcionados, tem a noção muito importante de ciclos. E quando a gente está em grafos direcionados, a gente trata de circuitos. Certo? Que é isso que vocês falaram, né? Então, só
deixando claro, né, se eu fosse definir matematicamente, é uma sequência de vértices em que cada dois vértices adjacentes formam um arco, uma aresta no grafo direcionado. Então, e aí tem que ser um arco, né? Cada dois vértices, na ordem que eles aparecem na sequência, tem que formar um arco. E o início tem que ser igual ao fim. Certo? Beleza. Normalmente a gente exige que essa sequência não tenha repetições, porque senão já teria voltado para o vértice inicial no meio do caminho. Bom, ok. Agora que vocês entenderam, então, antes, vamos lá, vou passar para um próximo ponto, eu quero saber. Todo mundo entendeu o que é um circuito num grafo direcionado? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito? Tá claro, né? Fala, Edileudo. Certo. Cabra inteligente. O Edileudo percebeu que, enquanto aqui a gente tinha a noção de componente conexa, né, esse negócio de eu desconectar partes do grafo, aqui eu tenho uma situação diferente em que não é verdade que não existe nenhuma aresta cruzando essa linha tracejada aqui. Não é verdade, existe a aresta DF. Mas, se a gente perguntar, existe um caminho, a noção de caminho também é adaptada quando a gente está em grafos direcionados. As arestas têm todas que estar no mesmo sentido. E aí eu pergunto, existe um caminho neste grafo aqui, modificado, sem aresta FA? Existe um caminho de F para qualquer outro dos vértices do grafo? Não. Tudo bem, não existe. Em particular porque nenhum arco sai de F. Então, como o Edileudo pressentiu, a noção de componente conexa dos grafos não direcionados, ela é adaptada quando a gente vai para o âmbito dos grafos direcionados. Quando a gente sai dos não direcionados para o direcionado, a gente muda o conceito. Assim como não falamos exatamente mais de ciclo, porque a ordem das arestas importa, a gente também não fala mais exatamente de componente conexa. Se vocês quiserem, eu digo logo, para não deixar vocês na ansiedade e aí vocês não acompanham mais nada da aula, a gente fala em componentes fortemente conexas. O que é uma componente fortemente conexa? É um conjunto de vértices de um grafo direcionado, tal que, para quaisquer dois que você escolha aqui dentro, existe um caminho, e aí um caminho já no sentido de grafo direcionado, com as arestas todas no mesmo sentido. Existe um caminho de qualquer um deles para qualquer outro que você escolha, certo? Entenderam? Então, assim, uma componente conexa, tem mais um detalhe, mas enfim. Uma componente fortemente conexa num grafo direcionado é um conjunto de vértices tal que, para quaisquer dois vértices que eu escolha, existe um caminho saindo do primeiro e chegando nesse segundo. Certo? Para quaisquer dois. Então, se eu escolho, por exemplo, o A e o B, eu também posso escolher o B e o A. Só vai ser um componente conexo se tiver um caminho de A para B e se tiver um caminho de B para A. Eu posso escolher o BA. Certo? Mas não é só isso. Da mesma forma que aqui, eu não gostaria de dizer que só B é uma componente conexa, porque assim, ou então BE, por exemplo. BE deveria ser uma componente conexa aqui? Não exatamente. Tem um detalhe que está faltando. Quer dizer, é verdade que tem caminho de B para E aqui? Tem. Tem caminho de E para B? Tem. Mas tem mais, né? Tem outros vértices que poderiam entrar no conjunto, né? Então, aqui, quando a gente fala em componente conexa, a gente se refere a um conjunto maximal. Um conjunto que não pode ser aumentado. Uma noção que vocês vão ver em matemática discreta. Certo? Então, uma componente conexa, num grafo não direcionado, é um conjunto de vértices, 2 a 2 conectados por caminhos, maximal. Não pode ninguém mais entrar. Se alguém entrar, você não consegue mais essa propriedade de todo mundo estar conectado. Certo?
Ok, num grafo direcionado, essa coisa da maximalidade se aplica também. Então, é um conjunto de vértices do grafo, tal que eles estão 2 a 2 conectados, para quaisquer dois que você escolha, tem caminho do primeiro para o segundo, e o conjunto é maximal, certo? Componente fortemente conexa. E então, você agora tem uma nova divisão do grafo direcionado em componentes fortemente conexas. E é curioso, porque, por exemplo, se eu for partir esse grafo aqui em componentes fortemente conexas, esse cara vai estar sozinho numa componente fortemente conexa e existe aresta indo de um vértice que está numa componente conexa para a vértice que está noutra componente conexa. E mesmo assim, eles não estão na mesma componente fortemente conexa. Percebe? Então é curioso porque, enquanto na versão não direcionada, certamente não existe aresta ligando vértices em componentes conexas distintas, na versão direcionada existe a possibilidade de você ter duas componentes fortemente conexas e alguma aresta indo de uma para a outra. Só não pode ter voltando, porque se estivesse voltando, aí elas duas seriam uma componente fortemente conexa só. É? Respondido? Massa. Só, tipo, A e B e B para A vai ser assim. Você vai ter uma direção de A e B e B para A. Desculpa, faz a pergunta de novo, que eu não entendi os termos da pergunta. Não direcional. Versão não direcionada, certo? As direções são sempre fortemente conexas. A gente não fala em componente fortemente conexa em grafo não direcionado. A gente só fala de componente conexa. Porque não faria sentido. O fato é que nos grafos não direcionados, se você tem um caminho de x para y, tem também um caminho de y para x. Então, os dois conceitos, se eu resolver separar, dá a mesma coisa. Aqui não. Aqui não. Fala. Não que eu conheça, tentando responder diretamente a sua pergunta, não que eu conheça, mas o que você esperaria a mais de conceito? Não conheço uma noção equivalente ou correspondente a componente conexa em grafo direcionado que não seja o conceito de componente fortemente conexo. Muito bem. A gente pode voltar às componentes fortemente conexas depois. Outra aula. Pode ser até a próxima. Pois não. Falando aqui, se ele é uma componente fortemente conexa, é verdade. Sim, ele está numa componente conexa, uma componente fortemente conexa sozinho, assim como o F, nesse grafo direcionado aqui. Isso, exatamente. O F é um sumidouro, né? C é um vértice de origem, né? Um fonte. Isso. Muito bem, muito bem. Pergunta, agora que vocês estão de posse dos conceitos, pergunta, como é que a gente faz para descobrir se um grafo tem circuito ou não? Grafo direcionado, né? Então, deixa eu tirar isso aqui. Como é que a gente faz para verificar se um grafo tem circuito ou não? E aí,
Mais uma vez, né? Eu já disse a pergunta, vocês podem ir pensando, mas só para deixar claro, né? A gente diferencia os gráficos que têm circuito dos gráficos direcionados que não têm circuito. Inclusive, os gráficos direcionados que não têm circuito, agora sim, eles são chamados de DAGs, né? Grafo direcionado acíclico. Directed Acyclic Graph. Certo? E tem coisas que a gente só quer fazer com gráficos direcionados acíclicos. Vou dar um exemplo aqui na lata para vocês. Imagina que um grafo representa uma sequência de tarefas que eu quero fazer. Por exemplo, para o Pablo chegar aqui na universidade e dar uma aula, ele precisa se vestir, precisa tomar café da manhã, ele precisa se transportar, ele precisa pegar o material, precisa vir para o leque. Essas coisas têm precedência. Eu não vou querer me transportar da minha casa para o PC antes de me vestir. Também não estou afim de vir para cá com fome. Vou querer tomar meu café da manhã. Não quero vir para o leque antes de pegar meu material. Certo? Então isso dá para a gente um grafo direcionado. Eu quero fazer determinadas coisas só depois que eu fizer outras. Não antes. E aí, bom, eu já falei, a coisa é uma ordem meio natural, né? Mas olha que interessante. Aqui, eu não tenho uma ordem obrigatória entre essas duas coisas. Da seguinte maneira. Em casa eu estou sempre vestido, mas quando eu vim vestir aqui, é vestido para um ambiente profissional. Eu posso tomar meu café da manhã antes de pegar a roupa que eu vou vir para o trabalho. É o que eu faço. A minha esposa, curiosamente, ela já desce toda pronta. Toma o café da manhã e vai-se embora. Certo? Bom, o que importa para mim é o seguinte, existe uma liberdade aqui, então não vou colocar uma aresta aqui. Dizer que eu só posso tomar meu café da manhã depois de me vestir para o trabalho, profissionalmente. Nem vou dizer o contrário, porque existe a liberdade. Inclusive, eu tenho lá em casa 2 pessoas que escolhem fazer de maneiras opostas. O que me importa é o seguinte, antes de fazer o meu transporte, eu tenho que ter me vestido para o trabalho e eu tenho que ter tomado meu café da manhã. Percebem? Então, percebem que essa coisa não precisa ser uma linha, uma coisa realmente linear, isso é um grafo. Certo? Isso daqui dá origem a um problema, que a gente pode falar, pode até ser hoje, inclusive. Depende, mas eu queria que a gente resolvesse primeiro do circuito. Isso aqui dá origem a um problema que é, dado um grafo direcionado, que representa um conjunto de ações que devem ser feitas com determinadas precedências, umas em ordem, respeitando certa ordem, coloque os vértices desse grafo numa sequência completamente linear que respeite essas ordens. Ou seja, tal que quando você escreve tudo numa linha só, você não tem nenhuma aresta voltando. Ou seja, uma coisa que devia acontecer antes, acontece depois. Percebe? Essa questão de eu não violar a ordem das coisas, ela é representada dessa forma. Bota tudo numa sequência linear, certo? E você quer que as arestas que haja no grafo, elas sempre apontem para frente, nunca para trás. Certo? Uma aresta para trás vai significar que você pegou uma coisa que devia estar depois e botou antes. Percebem? Problema super interessante. Chama-se o problema da ordenação topológica. Detalhe. Só faz sentido em grafo acíclico. Nos grafos direcionados acíclicos, sem circuitos. Por quê? Imagina que eu pego um grafo e digo assim, tem uma aresta desse cara para cá e tem uma aresta daqui para cá. Não existe uma maneira de você dispor esses vértices em sequência linear sem a aresta voltando. Porque tem circuito. Você pega um vértice, considere qualquer circuito num grafo que tem um circuito.
Aí você dispõe os vértices linearmente. Bom, considera o circuito. Então esse cara vai estar aqui, pode ser que o próximo dele no circuito esteja na frente, pode ser que o próximo esteja na frente, mas pela definição de circuito, em algum momento vai ter um cara que vai mandar uma aresta de volta. Não é assim? Então, um grafo direcionado com o circuito não possui uma ordenação topológica. Professor, aí esse gráfico não explica a possibilidade de poder ir transporte tecnicamente, né? Inicialmente, Ah, não, certo, tudo bem, eu entendi. Bom, comento já. Todo mundo entendeu que o problema da ordenação topológica só faz sentido em grafos acíclicos, sem circuitos, certo? Então, percebam que o problema que eu coloquei para vocês pensarem, que é o problema de um grafo, dado um grafo direcionado, ele tem um circuito ou não, esse problema tem aplicação, correto? Percebem? Só para convencer vocês. Agora, voltando, Rafael. O Rafael me perguntou, professor, se eu fizer uma ordenação topológica desse grafo aqui, do jeito que ele está, eu não consigo ir fazer o transporte para a universidade sem tomar café da manhã? Aí a resposta é não. Porque uma ordenação topológica tem que ter todos os vértices. Então, assim, é verdade que eu consigo pegar um caminho nesse grafo que não passe por todo mundo. Mas não é esse o ponto. O meu ponto é assim, uma ordenação topológica é você pegar todos os vértices do grafo, dispô-los numa sequência de forma que todas as eventuais arestas, os arcos do grafo, apontem para frente na sequência e nunca para trás. Mas todos os vértices. Aí você não consegue ir sem tomar café da manhã. Beleza? Então, gente, agora vocês conhecem, caso não conhecessem antes, o conceito de grafo direcionado. Vocês entendem que ele é relevante. Vocês entendem que para grafos direcionados a gente pode falar em circuitos. Vocês percebem que circuitos são relevantes na prática. E agora eu coloco para vocês o problema agora em abstrato. Porque vocês já entenderam que a coisa tem aplicação, mas a gente não precisa mais ficar falando das aplicações toda hora, certo? Por isso que a gente abstrai. Então é o seguinte. Algoritmos em grafos, né? Não precisamos mais ficar falando das aplicações. Dado um grafo direcionado, determinar se ele possui circuito ou não. Como é que a gente poderia fazer isso? Poderia percorrer, por exemplo, e aí eu tenho um fórum que você disse, você já foi anotar o que eu percorri. Certo. Aí se eu encontrar um que eu já percorri, eu vou ter para um que eu já percorri. Ok. Entendi. Eu não vou checar o que eu posso fazer. Eu vou checar Não, beleza. De fato, como é seu nome mesmo? Davi. Né, o Davi tem uma proposta que eu vou reenunciar, só para ficar claro e para ficar na gravação. Mas o Davi já deixou claro que o problema dele não é descobrir componentes fortemente conexas, mas realmente não é esse o ponto. Quer saber só se o grafo possui circuito ou não. Então, beleza. O Davi disse o seguinte, olha, vamos percorrer o grafo, por exemplo, com a ideia do algoritmo de Dijkstra, lembrando do algoritmo de Dijkstra. Aí, assim, aqui uma pausa, né? O algoritmo de Dijkstra era para calcular distâncias num grafo ponderado. A gente nem tem pesos nas arestas. Mas isso não impede que a gente queira fazer algo parecido. A gente tem uma ideia de percurso ali no Dijkstra. A gente poderia pensar que as arestas possuem todas peso 1. Isso não impede que a gente percorra o grafo daquele jeito, se for útil. Beleza. Então, assim, a gente pode ir percorrendo o grafo, por exemplo, daquele jeito do algoritmo de Dijkstra. E o Davi diz o seguinte, toda vez que a gente pega um vértice, a gente analisa os vizinhos dele, né? No algoritmo de Dijkstra, lembrando, né? Como é que funciona? Você tem a fronteira, que são lá, né, naquele problema, o Dijkstra foi escrito naquele algoritmo para calcular distâncias, né? Então, assim, eram os vértices que estavam dentro da fronteira, eram os vértices cuja distância a gente ia calcular com certeza, né? E você tem os outros que estão fora, para os quais a gente pode até ter alguma estimativa da distância, mas não a certeza de que aquela estimativa é a própria distância. Já os vértices que estão dentro são aqueles para os quais a gente já sabe, né? Com certeza matemática, esse pessoal, a gente já sabe a distância.
Mas aí eu me referi ao momento em que você escolhe um vértice, né? Lembrando o algoritmo de Dijkstra. Você tem todo mundo fora, né? Nova iteração. Você pega os vértices de fora, analisa analisa todos eles e diz assim: quem é o vértice que está fora da fronteira e que tem a menor estimativa de distância? Pega esse cara e coloca para dentro da fronteira. Certo? Então, digamos que era esse. Você bota ele dentro da fronteira. E aí o que eu dizia, né? Eu agora há pouco falei sobre percorrer os vizinhos, mas de uma maneira muito rápida. Então, voltando a isso. Quando a gente coloca um vértice dentro da fronteira, o que é que a gente faz? Bom, primeiro a gente marca ele lá no algoritmo como já está dentro da fronteira, né? Calculamos a distância com certeza, algum tipo de marcação dessa a gente faz. E a gente diz assim, agora eu vou ver se eu consigo atualizar, melhorar as estimativas de distância dos vértices que estão fora por arestas saindo desse cara. Não é assim? Saindo desse cara. Então, eu analiso as arestas saindo desse cara e pergunto, será que a estimativa de distância até o vértice destino da aresta pode ser melhorada? É assim que funciona, né? Depois que eu passar por todos os vizinhos de saída dele, eu repito o processo. Próxima iteração. Quem é o vértice que está fora e que tem a menor estimativa de distância? E assim faço. O Davi disse o seguinte: e que tal se, no momento em que a gente estiver analisando a vizinhança do vértice que acabou de entrar na fronteira, se a gente olhar se esse cara, se alguma dessas arestas vai dar em alguém que já está na fronteira? Porque se sim, eu identifiquei um circuito. Certo? Ok, essa é a ideia. Deixa eu pensar sobre ela. Pensem também. Tem uns detalhes, mas eu não preciso colocar isso agora de pronto. Em essência, funciona. Funciona da seguinte maneira. Gostei da ideia. É bom, né? Você, assim, tem que fazer umas determinadas coisas, eu vou mostrando, mas ela funciona. Como é que eu argumento que essa ideia funciona? Ela descobre o circuito. Olha que legal. Esses argumentos que eu estou apresentando para vocês, eles no fundo podem ser transformados em demonstração matemática, lá na disciplina de algoritmos em grafos. Mas imagina que um grafo tem um circuito. Então, você imagina que o grafo tem os vértices dele lá. O circuito não precisa ter todos os vértices do grafo, mas o fato é que ele tem um circuito. Então, digamos que você tem, por exemplo, um circuito assim. E aí você pode ter outras arestas no grafo, tanto faz. Aí, prestem atenção. Vamos ser bonzinhos por um momento e pensar que o processo todo do algoritmo de Dijkstra, porque lembra que o algoritmo de Dijkstra é por problema de distância com fonte única, a gente parte da origem, que é dada, e faz o cálculo das distâncias. Vamos supor, para ser bonzinho, para começar, que o vértice de origem do algoritmo de Dijkstra está no circuito, está num circuito. Então, digamos, sem perda de generalidade, que seria esse vértice aqui, certo? Bom, independentemente das distâncias, vocês concordam que se eu começar com esse vértice, em algum momento eu vou chegar, por execução do algoritmo de Dijkstra, nesse vértice aqui? Eu não estou dizendo que esse é o próximo. Estou dizendo que em algum momento eu chego. Por uma sequência de arestas que leva daqui para cá. Se não for... Bom, o algoritmo de Dijkstra, se todas as arestas forem 1, eu vou chegar a esse vértice a partir daqui. Mas percebe que não precisaria ser assim, né? Daria certo. Eu certamente chego aqui.
E aí, também, sem perda de generalidade, assim como esse cara não precisa ser o segundo vértice, esse aqui não precisa ser o terceiro. Mas concordo que em algum momento eu vou chegar nesse cara? Da mesma forma, em algum momento eu vou chegar nesse cara, certo? E aí percebem que isso significa que se eu atingo esse cara, em algum momento ele entra na fronteira. Se em algum momento ele entra na fronteira, eu vou percorrer as arestas de saída desse vértice. E quando eu for percorrer as arestas de saída desse vértice, eu vou verificar esse daqui como um vértice já pertencente à fronteira e vou detectar o circuito. Então, que eu acabei de argumentar, a essência disso aqui pode ser transformada em demonstração, lá em algoritmos em grafos. Se um grafo tem um circuito e, para ser justo, você começar uma execução do algoritmo de Dijkstra, supondo que você taca peso 1 em todas as arestas, se o grafo tem um circuito e você começa o algoritmo de Dijkstra por um vértice que está no circuito, você vai descobrir que o grafo tem um circuito. Em algum momento, o algoritmo vai atestar esse fato. Porque das duas, uma, de novo, né? Ou eu atingo esse vértice, coloco ele para dentro da fronteira, e na hora que eu colocar ele para dentro da fronteira, eu descubro essa aresta aqui, que aponta para um vértice que está na fronteira. Qual é a única possibilidade, e eu adianto para vocês, disso não acontecer? De eu não chegar a botar esse vértice para dentro da fronteira e perceber essa aresta para dentro? Muito bem. Eu descobri um circuito antes. E afinal pode ter outros circuitos que eu descubro mais cedo. Certo? Então, muito bem, Davi. Gostei. De fato. Isso. Muito bom. Muito bom. Vou chegar lá. Mas só para que todos entendam, porque é legal, né? Assim, eu não esperava essa resposta, mas ela funciona. Né? Então, eu acabei de argumentar com vocês o seguinte. Quero descobrir se um grafo direcionado tem circuito ou não. O Davi criativamente observou que se a gente percorrer o grafo usando a estratégia do algoritmo de Dijkstra, e eu complementei, se a gente fizer o algoritmo de Dijkstra rodar a partir de um vértice que pertence a algum circuito, então necessariamente essa execução vai acusar a presença de algum circuito. E o argumento é esse aqui que a gente argumentou, que eu falei. Aí eu queria que vocês percebessem que, na verdade, é até melhor. Não é necessário que a execução do algoritmo de Dijkstra comece em um vértice que está no circuito. Porque, por exemplo, esse vértice aqui, que eu não estou nomeando, mas estou apontando. Vocês estão todo mundo enxergando o gráfico direitinho. Esse vértice aqui que eu estou apontando pertence a algum circuito deste gráfico que está desenhado? Correto. É fácil observar porque não tem nenhuma aresta chegando nele. Um grafo onde não tem aresta chegando, certamente não pertence a um circuito. Não é verdade? Todo vértice que pertence a um circuito tem uma aresta chegando nele. Esse vértice com certeza não pertence a um circuito. Entretanto, vocês concordam comigo que se eu executar o algoritmo de Dijkstra do jeito que a gente modificou ele aqui, eu vou descobrir um circuito? Porque percebam, é ou não é verdade que se eu começar a execução desse algoritmo de Dijkstra modificado, a partir daqui, eu não vou conseguir chegar a esse cara aqui? A menos que eu descubra um circuito antes. Mas assim, se eu continuar a execução do algoritmo e não for descobrindo um circuito, eu chego aqui porque tem uma aresta daqui para cá. Então esse cara vai ser descoberto. Certo? E agora se eu repetir o raciocínio de antes, eu não estou no vértice que pertence ao circuito? Em algum momento, se o algoritmo continuar a executar, ele vai descobrir uma aresta voltando. Percebem? Foi muito rápido? Querem que eu repita? Diga, Edileu. Tem dois vértices diferentes para ele. Em nenhum momento a gente pega um vértice dele, coloca ali, para colocar na fronteira. Se ele for colocar na fronteira, desse vértice mais à esquerda, ele ia colocar na fronteira, e ele for de baixo à direita. A gente chega nele de novo, tem as duas vezes, boa, tá certo. Isso, foi prematuro, muito bem. Muito obrigado, Edileudo. Então, Davi, eu volto atrás, gente. Eu tinha, inclusive, esse exemplo pronto.
Mas só que eu tinha ele preparado para um outro algoritmo. E aí eu prematuramente esqueci do meu exemplozinho na discussão dessa ideia do Davi. Mas tudo bem, muito obrigado, Edileudo. Tá certo. O Edileudo acabou de argumentar com vocês, me perdoem, eu devia, por já saber o negócio, eu já devia ter percebido que esta sugestão criativa do Davi, ela atesta falsos positivos. Então, vamos lá. Olha só. Considerem esse grafinho que eu desenhei aqui, tá certo? Eu posso, qualquer que seja a maneira de percorrê-lo, sair daqui e descobrir esse cara de algum jeito. Por exemplo, por baixo ou por cima, certo? Ou pelo caminho de baixo ou pelo caminho de cima. O fato é que, digamos, eu vou descobrir esse vértice aqui por um dos dois caminhos e depois, quando eu chegar pelo outro, eu vou achar um vértice que eu já percorri e vou achar que eu tenho um circuito, quando na verdade não é. Percebem? Então, me perdoem, eu devia ter falado isso aqui para vocês antes. Não percebi. Estava empolgado com a ideia de fazer funcionar o algoritmo de Dijkstra também. Eu ia dizer depois que não era eficiente. Mesmo que funcionasse, você tem maneiras mais rápidas de fazer. Mas o Edileudo foi no ponto, né? Você descobre falsos positivos. Muito obrigado. Ele percebeu aqui nesse vértice, percebem? Esse vértice poderia ser descoberto de um jeito, depois ser descoberto do outro. Por um caminho, depois por outro, certo? E você não tem um circuito. Esse é um vértice que também não está em circuito. Não porque ele não tem aresta chegando dele, mas é porque não, né? Se você observar, a única aresta que sai dele não vai para nenhum outro canto. Então, muito bem. Se eu checar a aresta de saída desse falso positivo, essa aresta de saída ela tem que estar dentro do ciclo. Pelo menos uma delas. Sim. Então a gente consegue fazer isso. Pois muito bem. A pergunta já tem a resposta, é exatamente isso. O Theo está dizendo que talvez você conseguisse, e aí só minha colocação, talvez você conseguisse consertar o algoritmo, verificando se alguma dessas arestas levaria a um circuito, certo? Mas aí a gente não sabe como é que isso teria que ser completado. Isso, exato. Então, muito bem. Então, assim, foi legal. Eu ia apresentar uma outra questão. Na verdade, eu estava em vias de falar de uma outra coisa para vocês, mas o Edileudo falou de uma questão de corretude que já é muito importante, tá certo? A gente tem que preocupar com coisas que, se a gente esquecesse, isso é interessante, se a gente esquecesse a ordenação, a ordem, o sentido das arestas, esquece o sentido das arestas, daria um ciclo num grafo não direcionado. Mas como a gente está num grafo direcionado, aí não necessariamente dá um circuito. Certo? Então, massa. Muito obrigado, Edileudo. Então, como é que a gente resolve isso? Diga lá. E aí, se você chega igual ao potencial, se você não chega, eu vou fazer Muito bem. Então, só compartilhando para todo mundo e para que fique na gravação, o Edileudo disse assim: vamos percorrer o grafo, e aí, para cada vértice, vamos ver se eu enuncio direitinho, se não for exatamente isso que você disse, você me corrige. Para cada vértice que eu atinjo, eu faço uma busca a partir dele para ver se eu consigo voltar para o vértice inicial. Porque se eu conseguir, então veja, eu estava numa busca. Essa busca, a gente não explicou exatamente qual seria ela, né? Mas seria uma maneira de percorrer o grafo que mostra caminhos do vértice inicial até outros que vão sendo descobertos. Caminhos, no sentido orientado da coisa, direcionado. E se para cada vértice que eu vou atingindo, eu faço uma nova busca temporária, digamos assim, para saber se eu consigo voltar para o vértice inicial, aí se eu conseguir, eu tenho um circuito, né? Porque eu tenho um caminho indo, sei lá, de A para B, e depois eu tenho um caminho vindo de B para A. E aí eu tenho um circuito,
Ou, como eu falei, né, se tiver uma repetição no meio do caminho, eu posso fazer uma coisa mais curta, mas enfim, eu consigo achar um circuito no meio do caminho. Foi mais ou menos isso que você disse? Isso, exato, Continua. Muito bem. Todo mundo entendeu a ideia? Isso ainda não é um algoritmo, porque nem todos os detalhes estão explicitados. Mas dá um rumo. Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a estratégia? Ele tem repetição de. Ele seria mais de. Vamos dizer que tem só um circuito. Aí ele vai dizer um circuito de 3 pontos. Certo. Aí ele vai dizer que tem 3 circuitos. Não, mas calma. Isso, exatamente. Como é um problema de decisão, tem ou não tem, no primeiro que descobrir, a gente para. Todo mundo entendeu até agora? Está acompanhando? Certo. Agora olha que interessante. E se eu vou dar nome aos vértices só para a gente começar a aprofundar essa reflexão. E se eu resolvo começar o algoritmo pelo vértice D? Vejam. Edileudo, inclusive. Preste atenção. E se eu resolvo começar o algoritmo pelo vértice D? Não sei se vocês percebem onde eu estou querendo chegar. Sendo ele o vértice inicial, não vai ser o caso que eu vou descobrir circuito voltando para D. Mas isso não precisa significar necessariamente um problema. Vocês percebem o ponto para onde eu estou apontando? Estou apontando para o fato de que se eu quiser descobrir circuitos voltando para o vértice D, eu não vou encontrar, né? Não tem nenhuma área chegando em D. Então significa que eu começo a busca em cada vértice? Achei no Deus, não acho. Beleza. Ok. Então, eu queria focar nesse ponto só por um momento, porque esse é um aspecto importante de qualquer algoritmo que a gente resolva fazer. Eu ia chamar a atenção, quando eu estava ainda analisando a estratégia do Davi, eu comecei dizendo, gente, digamos, vai funcionar, estava errado, né? Eu disse, na época, vai funcionar se a variação do algoritmo de Dijkstra começar num vértice que pertence ao circuito. Aí depois eu estava aqui dizendo, na verdade não precisa pertencer ao circuito. Se você começar daqui, ele vai achar também, né? Porque eu disse, você vai atingir esse vértice e esse pertence ao circuito, certo? Aí, naquele momento, eu iria dizer, o algoritmo funciona se você tiver se o vértice de onde você começa, ele não precisa pertencer a um circuito, mas se a partir dele você atinge o circuito. Eu ia dizer isso naquele momento. Esse vértice, ele tem um caminho que vai dar num circuito. E depois disso eu ia dizer, mas se eu começar daqui, aí não tem jeito. Né? Um vérticezinho isolado aqui embaixo, ele não atinge o circuito, né?
Ele não atinge, na verdade, nenhum outro vértice, né? Não tem caminho dele para qualquer outro vértice desse grafo aqui, certo? Então eu ia dizer assim, e aí? A gente vai ficar à mercê da sorte? Se a gente escolher mal o vértice de origem do algoritmo, de onde a gente vai rodar, certo? Eu ia dizer isso. Aí a resposta que eu esperava que vocês dissessem era, então a gente faz várias tentativas. Na verdade, a gente faz todas as tentativas possíveis. Aí ia chegar nesse ponto. Então é o que eu estou querendo dizer. Para assegurar que o algoritmo que a gente vai escolher descobre o circuito, não basta você fazer a tentativa a partir de um vértice só, certo? Você tem que rodar a partir de todos os vértices, se necessário. Se você achar no meio do caminho, ótimo, você já retorna, tem um circuito. Mas se não, você vai testando para todos os vértices. Certo? Então, esse é um aspecto fundamental, né? Tentar, ou, enfim, buscar, né? Procurar a partir de todos os vértices, se necessário. Ok. Tem uma questão de eficiência, mas eu quero trazer a corretude primeiro, depois a eficiência. Então, vamos tentar detalhar a estratégia do Edileu. Fica claro que qualquer que seja o vértice de onde a gente comece um percurso aqui, qualquer que seja dentre esses três vértices, fora o D, né? Tirando o D, nesse gráfico direcionado aqui, qualquer que seja o vértice que eu comece o meu percurso, eu vou achar o circuito, né? Porque se eu começar do C, ele é o meu vértice inicial, né? Eu vou descobrir o A, de alguma forma. Certamente, eu vou descobrir o B. E o B vai perceber que tem uma aresta para o vértice inicial, certo? Qual seria a maneira pela qual a gente deveria passear pelo grafo nesse processo de tentar descobrir os circuitos? O Davi tinha sugerido a estratégia do algoritmo de Dijkstra. A estratégia do algoritmo de Dijkstra, ele vai calculando sempre quem tem a menor estimativa de distância. O que é que vocês acham? Depois ele ainda tinha falado, né? E a estratégia lá da busca em largura, né? Percurso em largura, com a fila. Tinha dito assim. O que é que vocês acham? Pois não, Edileu. Perfeito. Então, isso que o Edileu está falando, um algoritmo recursivo, é uma busca com retrocesso, tá certo? Backtracking. Eu faço recursivamente, vou marcando quem eu já atingi, e se eu chegar no final, né? Depois eu chego num caminho, por exemplo, venho aqui do A para o E. E do E eu não chego em ninguém, eu volto. E continuo as arestas de saída do A, né? Por exemplo, vim do C para o A, vim do A para o E, daqui não deu em nada, não achei nenhum circuito, eu volto, passo do A para o B, certo? Então, essa é uma busca com retrocesso, chama-se backtracking, tá certo? Todo mundo está entendendo? Então, assim, eu vou do C para o A. Por que do C para o A? Bom, se eu começar do C, o C só tem uma aresta de saída, então eu vou por essa única aresta de saída. Aqui no A, eu vejo quem são as arestas de saída. Digamos que na estrutura eu descubro primeiro o E, aí eu vou para o E. O E não tem aresta de saída, então descubro nada, volto. Mas eu saio marcando o pessoal, né? Então eu já marquei o C, já marquei o A como atingido, marquei o E, volto para. Aí eu vou agora para o B, né? Depois do E eu volto para o A. O A tem alguma outra aresta de saída? Tem o B.
Marco ele como atingido, vou ver as arestas de saída do B. Nesse caso, só tem uma que é para o C, e o C é o vértice de origem desta busca, deste percurso. Descobri um circuito. Aí saio voltando, dizendo que achei e pronto. Certo? Todo mundo junto? Boa. Tá massa. Funciona? Funciona. Por quê? Aí agora vamos lá, né? Por quê? Quando eu faço recursivamente, eu estou percorrendo sempre as arestas no sentido delas, né? Então, se eu faço uma recursão para um vértice V0, se eu chamo a função do V0 eu vou para o V1, do V1 eu vou para o V2, se eu fiz essas chamadas recursivas, é porque tem uma aresta, um arco mais precisamente, do V0 para o V1, do V1 para o V2, certo? Então, as chamadas recursivas, a pilha de chamadas recursivas, ela corresponde sempre a um caminho. Caminho no grafo direcionado. E se em algum momento eu descubro uma aresta para o vértice de origem, que eu tenho que ficar marcando, então, de alguma forma eu tenho que ficar passando, né, para o pessoal saber quem é o vértice de origem. Beleza. Se eu descubro uma aresta para o vértice de origem, se eu tinha um caminho daqui para cá e tem uma aresta para o vértice inicial, isso com certeza é um circuito. Certo? Então, assim, diferentemente da outra da tentativa inicial, que foi boa, porque levou a gente a refletir, essa daqui não dá falso positivo, não. Se eu disser sim, é sim mesmo. Certo? Isso é uma primeira questão. Boa. Ok. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, assim, está todo mundo convencido de que o algoritmo não dá falso positivo? Se ele diz sim, tem circuito mesmo? Razoável? Ok. Agora, eu pergunto para vocês, vamos fazer a seguinte modificação. Ao invés dessa aresta BC, eu vou fazer uma aresta CB. Vocês imediatamente percebem, com certeza, que eu destruí o circuito que tinha nesse grafo. Não tem mais aquele circuito, né, aquela sequência de vértices não é mais circuito, e agora ele não tem mais circuito. Né? Em particular, eu destruí mesmo, se não tem outro também. Aí vamos supor que eu faço o seguinte. Porque o algoritmo não é esse, a estratégia não é essa, né? Eu vou rodar o percurso a partir de todos os vértices. Em particular, digamos, sem perda de generalidade, digamos que eu começo do C. Aí eu venho do C para o A, do A para o E, digamos, não tem nada, volta, do A para o B, e não tem nada, porque em particular não tem nenhuma aresta saindo do B, eu volto, busca com retrocesso, né? Volto, tem outra aresta de saída do C, já dá para o B. Mas ele foi percorrido, não é o vértice inicial, lembram, né? A gente só vai dizer que tem circuito quando a gente acha uma aresta voltando para o vértice inicial. A aresta CB, ela dá num vértice já atingido, que não é o vértice inicial, então não indica circuito. Não vamos mais cair nessa cilada aqui. Beleza. Terminamos esse processo aqui com C, certo? Digamos que, porque é assim a estratégia, agora eu vou passar para outro vértice. E depois para outro, até que eu percorro o grafo todinho para saber se tem circuito ou não. Digamos que o próximo vértice... Então, esse foi o primeiro. Só deixar registrado aqui. Digamos que o segundo vértice, lá na estrutura do grafo, é o D. O D tem uma aresta para o A. O que vai acontecer aqui? Eu vou para o E, porque aqui eu vou de novo fazer um percurso, né? Porque esse ano que está mais rápido,
A gente já sabe que a partir dele não vai formar um circuito. Se a gente chega nesse meio de outra versão, a gente pode parar no tempo. No caso, não tem dali, né? Então a gente pode voltar. Porque, né? Se um ponto ali pegou um ponto que a gente está não vai voltar para ele, eu não volto para o ponto inicial também. Eu volto para o ponto inicial, voltar para ele. Muito bem. Tá certo? Então, assim, era isso que eu queria que vocês percebessem, tá certo? Do jeito que havia sido falado originalmente, não havia sido explicitado esse detalhe. E agora foi, né? Agora vocês perceberam. Então, o Edileudo falou, não sei se todo mundo ouviu, de qualquer forma para ficar na gravação. O ponto é que a gente percebe, quando a gente chega do D para o A aqui, a gente percebe, ei, esse filme eu já vi. Eu já fiz um percurso a partir do A e eu sei que antes, né, partindo do C, do A, eu não tinha achado nenhum circuito. Certo? Então não vai ser agora que eu vou descobrir um circuito de novo, né? Andando a partir do A. Todo mundo percebe isso? Então, a sacada é, olha, se eu chego numa busca num vértice que já foi atingido, então eu não preciso continuar. Eu não preciso continuar a partir dele de novo, é isso que eu queria dizer, certo? Eu não preciso fazer uma busca de novo a partir dele. Eu volto e vou, digamos, continuar o algoritmo com outros vértices. Digamos que o D tivesse aresta para outro vértice, por exemplo, para o próprio E. Eu ia tentar por aqui. Ia descobrir, inclusive, que o E já foi atingido também. Certo? Todo mundo entende essa ideia? Era isso que eu ia dizer, né? Eu tinha, se vocês lembrarem, agora há pouco eu falei de vamos primeiro para a corretude, mas depois para a eficiência. E era isso que eu estava visualizando, tá certo? Então a gente não quer percorrer o grafo, a partes do grafo de novo, se a gente sabe que ali a gente não encontrou o circuito. Já percorreu uma vez. Existe alguma forma de eu anotar os passados em cada repetição? Os pontos passados em cada repetição? É isso que eu quero. Devolvo a pergunta do Davi para vocês. Porque percebam, tem uma sutileza no que eu acabei de dizer. Agora há pouco eu disse, olha gente, a gente já fez um processo de percurso a partir do A e não achou o circuito. Se a gente não achou antes, a gente também não vai achar agora. Só que alguém poderia dizer assim, bom, mas espera aí, calma lá, que esse processo anterior tinha um elemento crucial que era o vértice de origem. E o Edileudo chegou a mencionar isso na fala dele, mas a fala que eu fiz aqui na frente, não. Então, assim, espera aí. A gente tem que marcar os vértices como já atingidos, mas parece que essa distinção puramente binária, vértices novos e vértices já atingidos, ela pode não ser suficiente para o que eu quero. Percebem? Não é suficiente. Não, acho que eu não me fiz claro, né? Quando é... Esse seria caso fosse um circuito antigo, que tinha um circuito de C, A, B, C, e tu começasse pelo D. Muito bem. Exatamente. Então, o Rafael ajudou a encontrar palavras para transmitir o que eu estava falando. Prestem atenção. Isso remete também ao que eu tinha falado bem daqui. Né? Essa história, né? Vamos lá. A estratégia do Edileudo inicial, ela funciona. Pelo menos eu argumentei que ela não dá falsos positivos. Você roda e você encontra, o algoritmo diz que sim, é porque tem circuito mesmo, beleza. Aí agora eu estava em vias de dizer para vocês que do jeito que foi falada, você podia percorrer partes do grafo de novo e aí você tinha um problema de ineficiência. Aí o Edileudo pegou e percebeu, tá, então não vamos percorrer de novo. Aí eu disse, beleza, tá massa.
Então não vamos percorrer de novo. Só que aí agora eu chamo a atenção de vocês. Espera aí. Então como é que a gente vai fazer a distinção do que a gente percorre, do que a gente não percorre, quando é que a gente descobre o circuito? Né? E aí era isso que eu estava querendo dizer. Digamos que eu começo a busca pelo D. Recursivamente, o procedimento de percurso, como já havia sido falado pelo Edileudo. Então, do D eu vou para o A. Pode ser que do A eu vá para o E, mas do E eu não vou para ninguém, então eu volto. Busca com retrocesso. Aí eu vou do A para o B. Do B, voltando essa aresta para cá, que era eu queria descobrir o circuito. Do B eu vou para o C, não tem outra alternativa. Do C eu volto para o A. E aí, percebam, não é o caso que o D é o vértice inicial. Mas claramente era o momento de o algoritmo descobrir um circuito aqui. Não é? Mas é isso que eu estou dizendo. Se a gente só marcar os vértices, separá-los entre os novos, não atingidos ainda, e os velhos, os já atingidos, a gente não vai conseguir distinguir entre duas situações. Entre essa, dos falsos positivos, e essa, dos verdadeiros positivos. Percebem? Por quê? Porque o A, do ponto de vista do C, quando eu faço assim, ó, D, A, B, C, A, o A é um vértice já atingido. Aí, bom, vou fazer aqui, só para dar no meus bois. A, B, C, D. Nesse grafo aqui, eu faço, por exemplo, esse algoritmo aí. A, B, C. Do C não tem aresta saindo, eu volto, busca com retrocesso, volto para o A, D, C. O C também já está atingido. Então, assim, essa distinção entre vértices novos e vértices já antigos, vértices que eu não atingi e vértices já atingidos, ela não é suficiente. Percebem? Então, a gente está num momento interessante do projeto do algoritmo, que é, eu tenho uma estratégia que funciona. A estratégia inicial de você começar uma busca nova de cada vértice, ela é segura. Mas aí a gente percebe, ela pode fazer trabalho repetido. Eu vou percorrer uma parte do gráfico onde eu já percorri e não tem circuito lá. Aí a gente tentou otimizar o negócio. Não. Então, por onde eu já tiver passado, terminado o negócio, eu não faço de novo. Mas aí agora como é que eu faço para não ficar à mercê da escolha do vértice que inicia o percurso? Não definitivo, mas ficar um pouquinho, é nunca escolher para começar a gente só pensar em. Tudo bem, o Rafael diz, vamos escolher sempre um vértice, nunca comecemos de um vértice que não tem aresta de chegada. Aí eu, boto esse vértice aqui. Cara, chato, né? Tem que ter uma de cada. Tem que ter uma de cada, mas aí o D ainda seria... Bom, tudo bem, aí o D ainda seria uma escolha plausível, né? Você pode olhar todo o vértice que é visitado duas vezes, colorir ele diferente, os vizinhos dele diferentes. É isso. O outro também, talvez, é uma coisa. Então, agora, não pode dever. Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar uma estratégia. Veja, vamos lá, não percam as partes essenciais. O Edileudo está querendo saber qual é o espírito da coisa que eu estou propondo, por onde é que eu estou levando vocês. E o Edileudo diz, eu não quero partir de todos os vértices, eu quero partir fazer um percurso só. Não é exatamente isso. Por exemplo, se o meu grafo direcionado for completamente desconexo, aí aqui é um termo informal, porque eu já falei para vocês que o termo componente conexa não existe em grafo direcionado, que tenha fortemente conexo, mas você pode ter conexão entre componentes fortemente conexos. Mas vejam, não é verdade que eu quero fazer literalmente um percurso só.
daquele percurso eu descobri o circuito, porque pode ser que eu dê azar. Digamos que o grafo é esse, A, B, C, D, E. Se eu começar o meu percurso pelo A, com certeza eu não acho o circuito que tem nesse grafo. Certo? Digamos, eu começo aqui, do A eu descubro o B, do B não dá em ninguém, volto, terminou. Não achei o circuito. Então, se o grafo tiver essa cara, tiver componentes fortemente conexas, literalmente separadas, sem nenhum tipo de conexão entre elas, realmente eu tenho que fazer algum tipo de tentativa para atingir as diversas componentes fortemente conexas. Né? Eu não posso ficar à mercê da sorte, porque se eu começar de A eu não acho nada, se eu começar de B eu não acho nada. Mas se eu rodar uma busca a partir de C, D ou E, eu acho. Então, o que eu estava dizendo não é que eu quero exatamente só uma, mas eu quero uma forma que permita que a gente não passeie de novo por partes de grafo que já foram parseadas. Não quero rodar busca em pedaços de grafo que já foram analisados e a gente já viu, não tem circuito lá mesmo, não. Não sei se teria muito embasamento, acho que se tu marcar as interações, tu marca os atingidos pelo D, todos atingidos pelo D, se um for de origem, é um dos atingidos pelo D, assim, postou, o D marca todo mundo que atingiu, aí não é uma marcação binária, seria um para o caso D, dois para quem marcar pelo A, aí se o ponto de origem está nos atingidos pelo D, ele já conta como. Entendi. O Rafael está dizendo assim, olha, quando eu estiver fazendo o meu percurso a partir de um certo vértice de origem, por exemplo, comecei a fazer a busca a partir do A. Aí vou lá fazer esse passeio recursivo, busca com retrocesso. Eu vou marcando os vértices como atingidos por quem? Então, por exemplo, o B foi atingido na busca que iniciou pelo A. Porque aí, qual é o argumento, Rafael? No caso do. Daqui. Então, por exemplo, se eu começasse uma busca a partir do D, então, o D é atingido pelo D, o A é atingido pelo A, o B é atingido. Desculpa, o D é atingido pelo D, o A é atingido na busca a partir do D, o B é atingido na busca a partir do D, o C é atingido na busca a partir do D. E o próprio A é atingido duas vezes. E o próprio A é atingido duas vezes. É isso que eu quero? Eu acho que o argumento que você estava na linha de falar é o A foi atingido na busca a partir do D. Não era isso, não? Para isso que você queria a marcação como? Vértice atingido a partir do D? Sim, foi criado um ciclo assim dentro do. Não sei se volta para o embaixo. Ok. Quem mais queria falar? Um parecido é fazer tipo, duas listas de atingidos, uma geral e outra para cada execução. Aí, toda vez que essa foi a primeira execução, então foi, sei lá, do D até o E, do G até o E. E aí, então, do G até o E, G, D, A, E. Aí tu volta pro A. Todo percurso de A até E, já de todo percurso do E, que foi o final, até o A, e tu diz na lista geral, que já passou, e que tu não pode passar de novo. E aí na lista de cada execução, faz que já passou, e quando tu chegar em que já passou dessa execução, Então, vamos lá. G, D, A, E. Eles estão numa... Hã? Aumenta o percurso do E. Para outro vértice aqui? Quando tu chegar em mim, tu ir até o A, tu não pode passar de novo. Incluindo A, tirando A, né? Certo. Então esse aqui, vou marcar com X. Nunca mais. Aí eu venho para cá. Aí aqui eu continuo.
chega no A, já deveria ter chegado. Então, Você dizer alguma coisa, Dileiro? É isso, gente. Resolve. A gente precisa de uma distinção mais sutil, mais específica entre os vértices que já foram atingidos. A gente precisa distinguir entre aqueles a partir dos quais a gente já fez um percurso e não encontrou nada. A gente pode chamar eles de terminados, encerrados. E aqueles que ainda estão na busca atual. Eles são os vértices do caminho atual. Vocês percebem que a busca sempre mantém um caminho? Por exemplo, quando eu estava indo G, D, A, E, I, eu tinha um caminho. Mas a busca é uma busca com retrocesso. Então, do I eu não achei nada, do E eu não achei nada, eu volto para o A. Mas aí do A eu vou para o B. E aí eu tenho um caminho aqui, certo? Do B eu vou para o C. Do C eu acho o A e o A está no caminho. Aí, com certeza, eu tenho um circuito. Por quê? Porque eu sei que os vértices que estiverem marcados como no caminho, eles estão no caminho. Então, eles têm uma sequência aqui. Então, por exemplo, se eu chego no C e ele atinge um cara do caminho, então veja, tem uma aresta do C para um cara que está no caminho e existe um caminho que atinge o C e vem por esse cara, que no caso é o A. Então, assim, eu sei que existe um caminho do A para o C, porque se existe um caminho do G para o C passando pelo A, então existe um caminho do A para o C. E existe uma aresta do C para o A. Esse caminho com essa aresta forma um circuito. De todas as vezes que eu vou verificar, ele estava mas não é muito grande. Boa. Massa. Isso, muito bom. De fato, Davi, quando falou, ele falou em manter duas listas, que, colocando aqui na minha terminologia, seria a lista dos terminados e a lista dos vértices do caminho atual. E aí o Edileudo já enxergou, eita, mas e aí, para saber se o vértice está dentro dessa lista, eu não vou ter que percorrer, isso não pode ser lento? Certo? Como é que a gente resolve isso? Faz o seguinte, faz um vetor de marcação para os vértices. Cada posição diz respeito a um vértice, um vetor de n posições, 0 a n menos 1, a posição i diz o estado do vértice i, esse estado pode ser um dentre três valores, não atingido, no caminho, terminado. Então, toda vez que eu tiver um vizinho, por exemplo, o vizinho A do C, eu quero saber qual é o estado do A, eu não preciso ir para uma lista dos vértices do caminho atual para saber se o A está lá dentro. Não, eu vou na posição A do vetor e vejo qual é o estado desse vértice. Aí eu descubro, é no caminho. Pronto, beleza, descobri o circuito. Deu para entender? Muito bem. Pronto, funciona. Então, temos um algoritmo. A propósito, chama-se DFS, busca em profundidade. Reconhecem da aula do Samuel? Tentem lembrar, vocês disseram, como é o seu nome? O Arthur não tinha... Então o caso era não direcionado. Tudo bem. Tá, mas nós estamos fazendo uma busca em profundidade num grafo direcionado, certo? E aí, por favor, antes de eu partir para a implementação correndo, entendam, tá certo? Qual a diferença entre uma busca em largura, que a gente tinha visto antes, e uma busca em profundidade? A busca em largura é a seguinte. Eu vou percorrendo os vértices por camadas. Vai sendo atingido primeiro quem tem menor distância a partir do vértice de origem. Certo? Então, por exemplo, digamos que as arestas fossem essas daqui. Certo? Eu vou fazendo uma busca em largura,
Esses caras, primeiro eu começo desse, tudo bem, a origem da busca, aí depois eu percorro a partir daqui, a partir dele eu descubro esses caras, eles são os próximos atingidos, eu vou colocando isso numa fila, depois eu descubro esse pessoal. A busca em profundidade é diferente, é muito diferente. A busca em profundidade é o seguinte, eu parto de um vértice, vou analisar os vizinhos dele. Por exemplo, achei esse daqui. Desse cara, eu vou analisar os vizinhos dele. Tudo bem, eu posso olhar esse aqui, mas esse daqui já foi atingido, então eu não volto para ele. Mas eu enxergo esse cara. Então, a busca em profundidade, o que é que ela vai fazer? Ela vem daqui para cá, daqui para cá. Daqui, eu já posso vir para cá. Tá entendendo? Então, eu vou até não poder mais. Quando eu não puder mais, não tiver mais para onde ir, ou seja, não tenho vértices novos para avançar sobre eles, eu faço um retrocesso. E depois continuo. Tá muito rápido? Deu para acompanhar? Como é que é? Hã? Nenhum nem outro. O Dijkstra não é nenhum nem outro. Pois é, mas não, né? Porque veja, o busca em profundidade, ele só volta quando não tem um vizinho não descoberto. A busca em profundidade, ela só volta quando não tem um vizinho não descoberto. Então, por exemplo, digamos que eu começo a busca em profundidade a partir daqui, certo? Eu posso vir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Só quando eu chegar aqui não tem, e perceber que esse cara não tem nenhuma aresta saindo dele, aí eu volto. Aí continuo aqui, mas aí também não tem nenhuma outra aresta saindo, aí eu volto. E daqui eu posso vir para cá, por exemplo. Perceba que o algoritmo de Dijkstra, se estivesse rodando, com essas, supõe que todas as arestas têm o mesmo peso. No algoritmo de Dijkstra, eu acharia esse vértice antes desse, com certeza. Porque, olha as distâncias, né? A partir desse cara. Daqui para cá, daqui para cá. Ó, 1, 2, 3. Certo? Então, assim, o algoritmo de Dijkstra nunca vai descobrir esse vértice antes desses. A busca em profundidade pode achar esse antes desse? Pode, mas ela também pode achar esse antes desse. Depende de como estiver a lista de adjacências, né? Como tiver a representação no gráfico. O que é que tem? Numa busca em largura, a gente não fez uma implementação do algoritmo de Dijkstra baseada em fila de prioridade, né? A gente fez usando vetor. Foi assim? Você pode fazer o Dijkstra usando uma fila de prioridade. A fila de prioridade não é a mesma coisa que uma fila. Ela tem uma coisa a mais. Tem as prioridades lá rolando. A fila da busca em largura não é uma fila de prioridades. Ela é literalmente uma fila simples. Quem entra primeiro, sai primeiro. Aí não vai dar a mesma coisa. Não vai dar necessariamente a mesma coisa. Eu acho que pode ser a menor distância. Isso. Então poderia ser de qualquer ponto e você pode ter uma. Exatamente. É diferente. Gente, então, só para bater o martelo, por favor, entendam, a busca em largura, ela vai fazer por camadas de distância não ponderada. Tá certo? Distância em número de arestas. A profundidade, não. A profundidade, ela vence as distâncias. Na verdade, ela só para quando não tem mais para onde ir. Processo recursivo, certo? É muito diferente. Deu para entender? Bom, tenho 15 minutos. Será que eu inicio esse negócio aqui com vocês?
Mas ele quer Né? Assim, eu posso. O que vocês acham, hein? Eu posso fazer aquela programação feito louco igual da outra vez. Mas eu acho que nem que eu conseguisse. Não, porque na verdade, como é recursivo, não é tão grande assim, não. Mas nem que eu conseguisse, eu não ia dar tempo de explicar, talvez, o código, né? Então, o que vocês acham de passarmos como tarefa de casa e na outra aula comigo a gente conferir a implementação? Hã? Isso. Pode ser assim, então? Então, deixando claro, porque agora, qual é a nossa questão? É saber se um grafo tem circuito ou não. Então, o que é que vocês têm que escrever? É um programa que lê um grafo direcionado do usuário e, ao final, informa se existe um circuito ou não. Dá para entender a tarefa? Como é que vocês representariam o grafo? Quais são as representações de grafo que vocês já conhecem? Tem a matriz e adjacências. Tem mais alguma que vocês tenham visto? As listas de adjacências. Comigo, né? Teve a aula de busca e largura. Não foi? Como é que é a representação de listas de adjacências? Isso, vai ser feito. Né? Então, cada vértice tem a sua adjacência. E mais especificamente ainda, a gente resolveu representar essa adjacência por um vector, né? Um vetorzinho e tal. Já utiliza a implementação do vector, que é conveniente. Então, você tem um vetor de vetores, né? Você tem um vetor dos n vértices. E para cada vértice, o que você escolhe gravar são quem é os vizinhos dele, né? Que é um outro vetor. Certo? Beleza. Por causa que uma das propostas que eu queria fazer é que, por exemplo, eu procurasse o A porque o valor de A seria o mesmo valor de a lista. Porque aí vai trocar as letras por número. Muito. E se eu quisesse não ficar toda hora procurando, toda hora vendo no problema ali se foi passado, se terminado, se vai colocar nessa lista com. Isso, não vou usar uma lista para isso. Eu vou usar um vetor com estados. Isso. E aí, se fosse usado um vetor com estado, o número, o A, o índice de A seria o mesmo valor na lista. Está. Que lista? Não, a gente não está falando de um vetor de estados. Digamos que o A é o vértice 3. O índice 3. O vértice 3 com o índice 3. Só que se a gente está usando uma lista de adjacências, o índice não vai ser o mesmo valor do vértice. eu ver quando ele tiver que chegar no C, já no vértice de número, ele não vai ser 100, mas ainda está dando. Pronto, e vamos aproveitar esses momentos finais para tirar as dúvidas. Então, assim, vocês já sabem qual é a tarefa. Escrever um programa que lê do usuário um grafo e informa ao final se o grafo direcionado, e ao final informa se esse grafo direcionado tem circuito ou não. Que dificuldades de implementação vocês imaginam que vocês poderiam ter? Pensem agora, que algumas delas vocês podem me perguntar, a gente ainda tem tempo para tirar as dúvidas. Por exemplo, A direção. Uma da direção. que coordena... O Rafael tem uma resposta, mas que coordenada? Como assim? E é porque você está pensando na matriz, né? É um vetor de vetores. Porque, não, só deixando claro que a matriz de adjacência ela é quadrada, a lista de adjacências, apesar de você poder representar como vetor de vetores, não precisa ser quadrada.
Mas, apesar disso, a resposta do Rafael, Dani, funciona. Ele está dizendo o seguinte: as arestas representadas pelas listas de adjacências são ordenadas. Então, é só porque você tem que dar o salto daquela maneira de pensar para esta maneira de pensar. Enquanto a gente viu antes que um grafo não direcionado pode ser representado com listas de adjacências e, por exemplo, a presença do vértice V na lista de adjacências de um vértice U significava antes que existia a aresta UV, que era a mesma coisa da aresta VU, agora as arestas são arestas direcionadas, ou seja, a presença do vértice V na lista de adjacências do vértice U significa que existe a aresta UV e isso, como se trata de um grafo direcionado, não é a mesma coisa de também existir o U na lista de adjacência do V. Ou seja, a representação de grafo por listas de adjacências se presta a representar grafos não direcionados como antes, mas também grafos direcionados. A diferença é que antes, se um vértice estava na lista de outro, o outro estava na lista do 1. Agora não mais. Outra pergunta. A gente falou no vetor de estados, né? Cada vértice estava não atingido, no caminho ou terminado. O vetor vai ser um vetor de n, né? N vértices vai ser um vetor de 0 a n-1. Agora, esses estados, o que eles são? Quando vocês forem programar, estado é o quê? Hã? Isso. Vocês percebem facilmente, não tem problema nenhum, né? Um int com 3 valorizinhos, né? 0, 1, 2 resolve, né? Vocês já ouviram falar em enumerações? A enumeração é uma maneira embutida na linguagem de programação para fazer esse tipo de codificação que vocês perceberam que é tranquilo. Então, assim, eu posso fazer um vetor de ints e usar só os valores 0, 1, 2? Posso. Só que aí, na melhor das hipóteses, eu anoto em algum ponto do código, 0 significa isso, 1 significa aquilo outro, e 2 significa aquilo outro, certo? Eu posso deixar isso no comentário, mas fica menos legível. Eu vou ficar comparando com 0, com 1, com 2 no meio do código, certo? Então, os caras bolaram um negócio chamado enumeração para tornar o código mais legível nesses casos. Deixa eu mostrar isso para vocês. Hã? Oxi. Beleza. Pode ser, né? Olha só. Eu posso definir uma enumeração, que eu vou chamar de estado de vértice, né? E no caso do nosso algoritmo é não atingido, no caminho e terminado, certo? Eu posso criar uma variável que vai pegar um desses valores
E depois eu posso perguntar, essa variável tem esse outro valor? É para ele dizer que não, né? Lógico, é para dar falso. É para ele imprimir ufa, né? Vocês percebem, eu não usei índice aqui, ficou um negócio muito mais legível, certo? Aí vocês podem dizer, não, só que esse negócio está muito prolixo, né? Eu fico dizendo está, dois pontos, né? Essa é uma situação que vocês devem conhecer já, né? Namespace, né? Se eu não dissesse using namespace std, eu teria que ficar dizendo std, cout, né? Cin. Felizmente existe também o using enum, tá certo? Então, eu posso chegar aqui e dizer assim, using enum estado. E aí eu posso chegar aqui e tirar isso aqui e aqui. Beleza? Então, olha só. Beleza? E o mais legal é, professor, tudo bem, mas bom, é muito cedo, né? Vocês poderiam nem ter pensado ainda sobre como o compilador vai representar isso, mas alguém poderia ter tido a pergunta, ei, mas isso não vai ser uma representação pouco eficiente? Será que isso debaixo dos panos não é um string? Já pensou se fosse um string e eu estivesse comparando strings? Ia ser um trabalho danado ficar comparando strings, né? Será que o compilador está utilizando essa representação não eficiente? Não. Quando eu defino um enum e não faço nem... Eu podia ter botado um tipo aqui, assim. É como se fosse um define, só que é a versão mais legal do define em que eu checo as coisas em tempo de compilação. Antes de eu chegar no define, certo? Eu posso dizer um tipo aqui. Eu podia botar um tipo aqui. Quando eu não boto o tipo por padrão, default, é int. Então, olha que legal. Isso aqui é como se eu tivesse definido 0, 1, 2. Inclusive, eu posso obter esse número. Vou botar aqui para vocês verem. Mas eu quero dizer só que isso aqui é super eficiente. É igualmente eficiente ao caso do int, que vocês escolheriam 0, 1, 2, só que é muito mais legível. Certo? Foi você que perguntou sobre define? Sim. Davi, o define, ele é bom, só que ele precede o passo da compilação propriamente dito. É o passo da expansão de macros. Então, é por isso que a gente costuma dizer que o define, as macros são feias, porque elas estão antes da checagem do tipo. Você pode violar regras de escopo, um negócio bem baixo nível, textual mesmo. Aqui não. É um negócio que acontece no passo de compilação propriamente dito, você não consegue fazer coisas feias como violar escopos e etc. Então é muito melhor isso aqui. Deixa eu só mostrar que você consegue, se você quiser, converter isso para um int, só para vocês verem que aquilo é de fato um int por debaixo dos panos. Primeiro eu quero que vocês vejam que se eu comparar com o int não dá certo e isso é uma virtude, tá? Então eu posso comparar assim, o é igual a 0. Tá certo? Isso aqui não vai compilar, porque uma enum class, uma enumeração dessas do C++, ela não é comparável com o int diretamente. Isso é feito por uma segurança de tipos, tá certo? Então, não vai compilar. Mas, se eu quiser, porque eu sei que isso aqui é um int disfarçado, se eu quiser mesmo saber o valor do e como int, eu posso fazer assim, eu posso converter para int. Então, é como int. Vocês já ouviram falar em cast? Conversão de valores entre tipos diferentes? Então, eu posso fazer assim. Tá certo? E aí, funciona. Porque é 0, 1, 2, né? 0, 1, 2, como é não atingido, então é 0. Certo? Não sei se vocês já ouviram falar que isso é um negócio de C++. Existem diferentes tipos de cast, e esse que a gente estava falando era um cast estático. Então, e às vezes a gente quer deixar esses casts mais explícitos. Então, eu estou fazendo a mesma coisa, sendo que de uma maneira que me permite, depois, se eu quiser, percorrer os casts estáticos mais facilmente. Também funciona. Ups! Foi que eu esqueci aqui. Ah, sim. Um apóstolo faltando. Beleza? Então,
Recomendo que vocês representem os estados assim. Fica muito mais legível, tem segurança de tipos e é igualmente eficiente ao inteiro. Tá bom? Até daqui a 2 semanas. Fala. Cast, isso. Exatamente. Qual a diferença de eu colocar um asterisco que eu ia usar no nome também? E fazer Sim. Que asterisco? Onde? Não, aquilo é um ponto. É um ponteiro. É só assim, int é um inteiro, int asterisco é um ponteiro para o inteiro. Então, mas aí se eu... Não tem nada a ver com ser conversão de tipo, não tem nada a ver. Não, você pode. Não, tudo bem, calma, presta atenção. Você pode querer converter isso daqui para um ponteiro. Ele estava convertendo aí se você se escrevesse isso, você estaria se convertendo um inteiro para um ponteiro. Não é o que eu quero fazer aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.